a diferença ou as semelhanças entre o combate a H1N1 e o coronavírus, me parece, até o pessoal fala, Milton, que o H1N1 acabou sendo, em alguns momentos, até mais letal, né? Do que... O Osmar Terra fala isso também. Pois o Osmar Terra, eu acho que eu ouvi ele falar sobre isso. Mas vamos saber isso e saber também, doutor Matias, é o início do fim da pandemia? Excelente pergunta. Eu vou traçar uma diferença básica para os nossos telespectadores que é vital. São vírus distintos com perfis epidemiológicos distintos, simplificando para que todo mundo entenda. O H1N1 escolhia determinado tipo de paciente. Ele era mais agressivo em pacientes mais jovens, em gestantes, certo. E, portanto, ele pegou muito de perto a minha especialidade, porque obstetra sempre fui e, portanto, vivi o H1N1 presencialmente. Por outro lado, o corona ele tem um perfil epidemiológico, portanto, ele escolhe pacientes distintos e ele acaba sendo mais grave em pacientes idosos com fatores de risco. Doutor Matias, H1N1, para quem está em casa, é a gripe, é o vírus da gripe, é o influenza. Todos eles basicamente são síndromes gripais, certo. Que é uma coisa muito ampla. Essa é uma coisa que pelo menos agora vai acabar um dos preconceitos que se tem contra a categoria médica, porque sempre dizia que quando não sabia o diagnóstico, chamavam de virose. E hoje toda a população já tem a noção da quantidade de vírus que tem, cada um tem um diagnóstico distinto, um tratamento específico e um prognóstico absolutamente diferenciado. Nesse aspecto, a vantagem que tinha do H1N1 é que o H1N1, desde logo o princípio, já havia um tratamento proposto que era eficaz. E, portanto, a gente tinha tendas que já ofereciam o tratamento. Já no caso do corona, ele surgiu, no meu entender, ele foi disseminado, não digo propositalmente, mas de maneira negligente por ação de vários entes públicos, que inclui a Organização Mundial da Saúde, disse isso várias vezes, não vou retirar o meu discurso prévio. E isso fez com que a gente estivesse diante do desconhecido sem um tratamento específico. E diferentemente do H1N1 que não foi politizado, o coronavírus se transformou num evento político eleitoral. E isso é extremamente perigoso, porque nesse momento, e nunca tinha visto isso acontecer, tratamentos são discutidos em meios políticos, tratamentos e leitos são discutidos para motivos eleitorais, e tudo isso acaba envolvendo uma sopa onde todo mundo utiliza a palavra ciência de maneira, no meu entender, muitas vezes leviana, com o objetivo primário de obter benefícios muitas vezes pessoais e não em relação à população. Então isso me incomoda muito, porque eu nunca vi e espero nunca mais ver uma pandemia que foi tão jogada para o lado político e tão, no meu entender, colocada em segundo lugar a ética, como aconteceu nesse momento. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Os americanos puxaram a ponta, né? Quando democratas e republicanos, e aí o Trump dizendo que aquilo não é nada, e os democratas fecha tudo. O ano eleitoral americano foi muito complexo. O ano eleitoral americano acabou politizando isso e acabou politizando para o resto do mundo também, né? Nem em todos os lugares. Para que se tenha ideia, deputado, isso é muito importante. Se a gente for olhar, por exemplo, a escala de mortalidade... Aqui ele não é deputado, não, viu? Aqui ele não é deputado, aqui ele é radialista, entendeu? Tá, que a gente... o publicitário é lá na Assembleia. O publicitário radialista aprendiz do Milton, essa aqui, entendeu? Pelo menos é um ótimo guru para ser seguido. Doutor, chamar a secretária para a nossa conversa também. Que o doutor estava começando e eu atalhei ele no meio, que é o seguinte, as diferenças, uma baita pergunta que tu fizesse, entre H1N1, a gripe, essa que se toma vacina todo ano para a gripe, e a questão do coronavírus da Covid-19. Então, o senhor estava dizendo que nos jovens H1N1 tinha um poder de letalidade, um poder destrutivo maior. Muito maior. Muito maior do que em relação a essa. As grávidas, por exemplo, foram fortemente afetadas. E são, via de regra, pessoas jovens. Se a gente for lá o padrão epidemiológico, e desculpa o termo que eu estou utilizando, mas esse é o termo correto, do coronavírus, ele pega mais pessoas mais idosas, com múltiplos fatores de risco. Até o governo do estado a gente acompanha, porque o boletim epidemiológico do governo do estado tem sido muito preciso. Eles separaram por
populações quem estava sendo mais afetado. Sim. E efetivamente, quando a gente olha para as populações, a gente vê pessoas com um ou mais fatores de risco e, via de regra, com idades mais altas. Então, os mais jovens acabam sendo vetores, transportando, e os mais velhos é que mais sofrem nisso? Isso é muito discutível. Não se tem ainda uma certeza de que os jovens são necessariamente vetores. Ok. Se sabe que eles têm uma quantidade de vírus maior, mas o grande problema dessa pandemia é que o problema dessa pandemia não é exatamente o vírus em si, e sim a reação inflamatória que o próprio organismo causa diante da presença do vírus. Sim. E o que acontece... É tão desconhecido para o organismo. Esse é o grande problema. Pessoas mais jovens, e talvez seja por isso que os jovens não sejam tão afetados, porque não conhecem o vírus, fazem reações basicamente muito leves diante da presença do vírus. Não que não haja mortalidade, como eu disse, acompanha o boletim do Estado e temos 0,03% de crianças que estão falecendo. Doutor Matias, puxar a secretária Arita para a nossa conversa que ela já era da equipe da secretaria no tempo do H1N1. Do H1N1, ela tem experiência, e isso que nós estamos falando aqui, doutor Marcelo, para quem não entende ou distorce, né? Quando o senhor fala assim, o senhor fala que, e eu também falo isso tanto nos meus espaços de rádio, televisão, olha, os idosos têm que ter mais cuidado, enfim e tal. Sabe o que está acontecendo também? Os jovens acham que não acontece nada com eles, e eles vão para a festa, eles fazem aglomerações, e aí essa jovem, essa menina, ela vem para dentro de casa e passa o vírus para o pai, para o avô, para a avó, e é uma loucura. Secretária Arita. Bom, concordo com as observações do doutor Matias, mas antes eu queria dar um abraço no deputado Lara. Né, que... Aqui não é deputado, secretária. Deputado é lá na Assembleia, aqui não. Tá bem. Aqui tá bem, mas para mim ele vai ser sempre o deputado. Né, porque ele fez, até como presidente também, que foi da Assembleia Legislativa, fizemos muitas frentes juntas, mas eu queria dar uma boa tarde ao Lara. Então, ao Lara, apresentador, questionador, também numa bancada tão importante como essa de comunicação de um tema, que é o tema do momento, que é o Covid. Realmente eu achei a pergunta muito interessante. Aliás, já vou pedir para o nosso grupo aqui, que faz parte do Comitê de Dados, fazer um estudo para traçar um paralelo entre a H1N1, a influenza, e o Covid. Acho muito interessante que a gente possa até, quem sabe, numa próxima oportunidade, publicizar as diferenças e as semelhanças dessas duas epidemias em tempos diferentes, e como foi o comportamento, não só do ponto de vista epidemiológico, mas também como é que a gestão estadual se organizou naquele período, que inclusive eu estava também acompanhando aqui na Secretaria da Saúde, como nesse atual momento. Eu acho que tem algumas diferenças que são bem marcantes. Uma delas, que hoje nós temos meios de comunicação, redes sociais, que são as mais diferentes. Quer dizer, hoje é muito diferente do que foi aquele período. Então, a todo momento há questionamentos, há uma ansiedade por informações diante de um vírus que nós ainda não conhecemos profundamente. Já estamos ouvindo as novas variantes, o que está acontecendo hoje no Amazonas. Então, é tudo muito novo ainda. Eu diria que temos muito mais perguntas do que respostas. Mas aqui na gestão estadual, o que nós vimos nessa epidemia? Primeiro, o envolvimento muito presente do governo, criando um modelo de distanciamento controlado e colocando as gestões municipais como partícipe para evitar a velocidade da transmissão do vírus. De outro lado, a necessidade de medir através de indicadores a ocupação dos leitos, além de monitorar os óbitos.
Então, com isso, nós estamos já verificando que o número de pessoas contaminadas é muito maior do que foi na influenza. Nós temos 520 mil pessoas que já tiveram Covid, né? E temos a taxa de óbitos ultrapassa 10 mil pessoas. Lá na influenza, nós chegamos em torno de 2 mil pessoas. Né? Se eu estou bem lembrada, porque eu também não estou com essa informação aqui. Então, considero que o Covid-19, além de ter assolado o mundo ao mesmo tempo, né, trouxe um desafio para quem é gestor público de ter que tomar a medida certa, às vezes, sem saber se é a hora mais certa. Mas nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, com o apoio do Ministério da Saúde, temos que registrar, com o apoio das instituições, das categorias profissionais, com o apoio de comitê científico, de comitê de dados, criamos protocolos para as várias áreas de atividade, sejam elas da área econômica, como também da área da saúde, sempre com o objetivo de preservar a vida.